A paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esteja na minha vida e na tua vida. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Amós. Já vimos o capítulo 1, que ele profetizou com respeito ao reino do norte, ao reino do sul. Então ele profetizou para todo Israel. E ele profetizou 2 anos antes do grande terremoto, que é muitas vezes citado na Bíblia, o terremoto que aconteceu naquele tempo. E no capítulo 1 nós compartilhamos que novamente vai ocorrer esse grande terremoto em toda a terra. Lá em Apocalipse nos mostra, quando o 6º selo for aberto, toda a terra será abalada. É um aviso de Deus que vai começar os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação. Antes da grande tribulação, a igreja vencedora já será arrebatada, mas os infiéis serão deixados para serem provados pela marca do anticristo. O finalzinho da grande tribulação será a vinda final do Senhor. O diabo será preso, todos os seus, e o reino desse mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo. Se você é corpo de Cristo e vencedor, você fará parte desse governo celestial por 1000 anos. Amém? Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os conduzir a cal. Aqui várias vezes é repetida a advertência. 3, e na 4ª eu vou castigar. Um aviso do Senhor. Com certeza a misericórdia do Senhor passou em muito daquilo que ele falou para Pedro. Quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar alguém. E o Senhor falou 70 vezes 7. É bastante, né? Então não foram 4 vezes que o Senhor perdoou todas essas nações, foram muito mais. Mas o castigo, o julgamento chegou. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. Moabe e Amon são irmãos. Moabe é filho de Ló com a sua filha, no incesto. Elas praticaram. E Deus os separou do povo de Israel. Ninguém poderia se unir aos moabitas. Mas nós sabemos que tem uma mulher na Bíblia, moabita, Ruth. A mulher moabita, e ainda foi incluída na genealogia do Senhor Jesus, porque ela se converteu ao Deus dos céus e da terra, e ao povo dele. Ela falou para sua sogra, Noemi: teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Quando nós declaramos isso para o Senhor, que ele é nosso único Deus, e que todas as pessoas que são dele é o nosso povo, nós ganhamos a bênção da Ruth moabita. E tirarei o juiz do meio dele, e todos os seus príncipes com ele, e matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo. Quantas vezes Deus perdoou Judá, o reino do sul? Quantos reis houve fazendo abominações a Deus? Poucos foram os que andaram nos caminhos do Senhor. Então, aqui é uma analogia. Quantas vezes Deus já te perdoou? 3 vezes? E na 4ª ele já acabou com você? Então o Senhor diz na sua palavra que a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Todos os dias nós estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Mas o dia chegará. A 4ª vez chegará. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andam seus pais. Idolatria. É isso que o Senhor está falando. Essa mentira é os ídolos. Quando o povo de Judá fez imagens de escultura e falou que aquilo tinha algum poder para fazer alguma coisa por eles, trocando Deus Criador por as coisas que ele criou. Por isso porei fogo em Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Foi na 4ª vez? Nem sei quantas vezes o Senhor perdoou Judá. Mas o Nabucodonosor chegou para cumprir
o julgamento de Deus em Judá. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, agora ele está falando do reino do norte, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Olha que situação moral chegou o povo do reino do norte, os que seguiram Jeroboão. E o pecado de Jeroboão nunca foi tirado, que eram os bezerros de ouro que ele fez para o povo adorar, em Dan e Betel. Você também é enganado por homens e por religiões, por meio de imagens de escultura, de ídolos? Você vai sofrer esse mesmo castigo que Israel sofreu. A 4ª vez chegou para Israel, mas foram muitos reis Deus tentando restaurar o povo de Israel. Mas o rei da Síria, Tiglat-Pileser, chegou para ser a 4ª advertência de Deus que tinha chegado ao fim. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Fornicação. Aonde tem idolatria, tem fornicação. Aonde tem fornicação, tem idolatria. Esses 2 pecados, quando você lê a Bíblia toda, eles andam juntos, são irmãos, esses pecados. Idolatria e fornicação. E olha que situação chegou. O pai e a filha coabitavam com a mesma moça. Uma degradação moral. Aí já começamos a entrar e lembrar de Sodoma e Gomorra, não é? Lá não era o pai e a filha com uma mesma moça em Sodoma e Gomorra. Lá já tinha passado dessa situação. Lá era homem com homem, mulher com mulher, até os homens da cidade, dos mais velhos até os mais jovens, queriam abusar dos anjos que Ló recebeu na sua casa. Mas a 4ª advertência para Sodoma chegou também. Naquele dia foi exterminado Sodoma e Gomorra da face da terra. Ló e as 2 filhas escaparam. E se deitam junto a qualquer altar. Aí, tá vendo a prostituição espiritual? Se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa de seus deuses bebe vinho dos que tinham multado. Ainda vão fazer reverência à idolatria por ter feito o mal para o semelhante. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo, também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto para que possuísseis a terra do amorreu. Então Deus falou que era o amorreu diante de vocês. Eles eram gigantes, 4 metros de altura. Aqui o próprio Deus está falando como eles eram, como cedros. Então você não precisa nem ficar atrás de arqueologia, creia no que Deus está falando. Deus está dizendo que os amorreus eram gigantes, fortes como cedros. E qual era a prática dos amorreus? Era essas que antecederam a leitura. Idolatria, fornicação, sodomia, sacrificava até os seus próprios filhos às imagens de escultura. Eram 7 nações, não eram só os amorreus. Amorreus, filisteus, girgazeus, jebuseus. E qual era a ordem de Deus? Extermínio total. E a terra foi entregue a Israel. Mas depois que Israel entrou lá, Deus advertiu: cuidado, se vocês fizerem igual, eu vou destruir vocês também, porque eu sou justo. E aconteceu de fato isso. O reino do norte foi destruído, o reino do sul foi destruído, eles perderam a pátria e voltaram como escravos, não mais para o Egito, mas para a Babilônia. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Aqui até o Amós estava dando esse testemunho. Mais um profeta, o próprio Amós estava profetizando com respeito ao cativeiro, e eles não se arrependeram. Mas vós, aos nazireus, destes vinho a beber, e os profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. O que é o nazireu? O nazireu é alguém que não era da tribo de Levi, que não podia fazer o serviço sacerdotal, e ele fazia um voto de nazireu, era a porta que Deus abriu. E qualquer pessoa poderia se tornar um nazireu de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Aí ele não poderia mais cortar o seu cabelo, não poderia mais rapar a sua barba, porque cada coisa disso aí tem a sua simbologia, para mostrar que aquela pessoa era uma pessoa consagrada a Deus. Nem embaixo do pé de uva ele poderia passar, nem comer uva seca, nem uva passas, nem nada.
Mas o que eles fizeram? Corromperam o nazireado das pessoas, forçando as pessoas a beberem, a cortar o seu cabelo, a fazer sua barba. E aos profetas? Silêncio. Hoje tem muitos profetas com a boca aberta. Eu te pergunto, são verdadeiros ou falsos? Quando você lê a Bíblia todo dia, você sabe discernir. Quem são as pessoas que você está ouvindo? Que são verdadeiros, que falam aquilo que Deus está falando, e os que são falsos. É facinho você olhar, você saber. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem ao forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Esse julgamento chegou cabal para o povo de Israel, para as 10 tribos, o reino do norte, e para as 2 tribos, o reino do sul, que é o reino de Judá, e o reino de Israel, o reino do norte. Eles voltaram depois de 70 anos para ser nação, mas nunca mais foram politicamente prevalecentes contra as nações. Eles se tornaram servos de Roma. O Império Romano se fortaleceu. E até depois, isso mais ou menos 500 anos antes de Cristo, e até depois de Cristo, 300 anos ou mais, o povo judeu sofreu na mão dos romanos. E no ano 70 da nossa era, depois de Cristo, novamente essa destruição de Israel e de Judá aconteceu com o povo judeu. Eles foram massacrados pelos romanos. Jerusalém foi destruído e o templo foi colocado fogo novamente. Depois já dessa profecia de Amós que aconteceu com o rei da Síria e com o rei da Babilônia. 2000 anos quase se passaram. Em 1948, Deus fez surgir do nada o povo de Israel. Porque Deus tem aliança com Abraão, Isaac e Jacó, com Davi. E hoje, quem é Israel? Uma superpotência. Não é a nação prevalecente na face da terra, não. Mas ela será. Quando? Depois da volta do Senhor Jesus. Ela será colocada como cabeça sobre as nações da terra. Mas para que esse dia chegue, novamente o povo judeu vai passar pelo deserto e pela aflição. Porque os 3 anos e meio finais da nossa era será a grande tribulação. Todos os falsos judeus, feiticeiros, invocadores de anjos caídos, de espíritos, adoradores de imagens, fornicários, irão perecer na grande tribulação. Eles passarão por esse aperto que Amós falou que eles passaram na época de Nabucodonosor e de Tiglat-Pileser. E vai chegar um momento que os verdadeiros estarão acuados em Jerusalém. Não tem mais o que fazer. As nações de todas as terras, todos os países, os seus exércitos estarão contra Israel. É a guerra do Armagedon. Não tem o que fazer. Como eu falou, o mais valente vai fugir nu. Mas tem uma saída. Invoca-me e te responderei. Clama a mim e te responder-te-ei. Coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então tem muitas coisas que Deus preservou, guardou no seu segredo para se cumprir nos últimos dias. Com o povo judeu e com a igreja, que são os filhos de Deus na face da terra. Para com a igreja, o Senhor ainda agraciou. Olha, quem for fiel, na hora que for começar a grande tribulação, eu vou tirar. Vai ser arrebatado vivo. Olha que maravilha. Aquelas maravilhas do Mar Vermelho se abrir, do Rio Jordão parar, de cair maná, de cair fogo, do Monte Sinai estar em chamas, o próprio Deus falar audível com o povo ouvir a voz de Deus. Novamente esses sinais vão acontecer na face da terra. E eles vão clamar a Deus, e Deus virá salvá-los. O Monte das Oliveiras se abrirá em 2 partes. Zacarias, Malaquias, em duas partes.
E no último dia o povo judeu será salvo. Qual judeu? Os que guardam os mandamentos de Deus. A igreja será arrebatada. Qual parte da igreja? Os vencedores. Eu não sei se eu sou um vencedor. Você sabe se você é? Então, cada dia nós precisamos andar na presença de Deus, para na hora que chegar o momento, nós possamos ser achados dignos e fiéis. Então, esse tempo da angústia está chegando para o judeu novamente e para todas as nações na face da terra. Porque durante a grande tribulação, a mentira será entronizada na terra. Qual é a mentira? Todo mundo vai ter que fazer oração e adoração somente ao líder mundial. Quem é? O governador mundial? O anticristo. A besta que veio do mar. Que veio lá do outro mar Mediterrâneo, lá de Israel. Lá da Europa, da cabeça do dragão. Olha no mapa mundo, você vai ver um grande dragão e a cabeça é a Europa. De lá virá esse governador. Será bonzinho, porque ele fará cessar todas as guerras, que toda a terra estará em ebulição de guerra. Lá em Mateus diz, nação contra nação, reino contra reino, cidade contra cidade. E ele será encabeçado como governador mundial para a guerra. Bonzinho, não? Mas depois de 3 anos e meio ele será morto, está escrito em Apocalipse. E ele vai se levantar do seu velório e vai se declarar que ele é esse Cristo. E aí vai começar a grande tribulação. Você é judeu? Você não é judeu. Quem não é judeu é gentil. Eu não sou judeu, eu sou brasileiro, sou um gentil. Então, as profecias de judeu é uma, de gentil é outra. Muito bom. Você é gentil que tem a vida de Deus ou não? Você faz ou não parte da igreja, do corpo de Cristo, do reino de Deus na face da terra, onde Ele é o pastor e Senhor? Aí você está envolvido como Israel com idolatria, feitiçaria? Se você é a igreja, você está envolvido com religião, com denominação, templos, líderes religiosos? Ou você segue o pastor dentro de você, que é o Senhor Jesus? Vamos falar com Ele? Senhor Jesus Cristo, Rei da glória, Rei dos reis, Rei dos judeus, Rei dos gentios, Tu és o único Rei em todo o universo. Somente a Ti, Senhor, nós reverenciamos e adoramos. E te pedimos humildemente que o Senhor possa acrescentar dentro de nós um espírito de fidelidade e de obediência ao Senhor. Senhor, hoje nós cremos na Tua palavra. Ajuda-nos a viver a Tua palavra. Purifica os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração, os nossos atos. Nós queremos ser achados dignos, Senhor, de sermos tomados para Ti. Louvado seja Teu glorioso nome. Amém. Leia a Bíblia. A palavra de Deus ilumina. Leia a Bíblia. Você nunca mais será enganado por ninguém, por nenhum homem, por nenhuma religião, nada. O Senhor vai te ensinar as leis dele dentro de você se você ler a palavra de Deus. Que a paz dele, que excede todo entendimento, esteja na minha vida e na tua vida. Que ele te abençoe grandemente. Que ele se lembre de mim. Vamos ler o livro de Amós? Bem curtinho, leia. Você vai aprender bastante coisas importantes aqui. Glória a Deus.